dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de alegria. Bom dia, amados do Senhor, Igreja do Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesta manhã, esta manhã maravilhosa. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, né? Nós vamos nos alegrar, nos regozijar nele. Hoje é sábado, um dia abençoado, que o Senhor possa estar entrando no seu lar nesta manhã, com graça, com sabedoria, com paz e muita alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está aqui, está conosco nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Que Ele seja bem-vindo aqui conosco, para que possamos estar na presença dEle, bendizendo o seu nome em todo o tempo. A palavra de Deus lá no Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. E nós vamos apresentar ao Senhor, nos apresentar a Ele com cânticos, com muita alegria. Vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Então nós vamos cantar ao Senhor, mas antes nós vamos orar. Eu vou pedir a irmã Ivonete para fazer essa oração de gratidão a Deus. Amém. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta hora, meu Deus, te damos graças, ó querido Deus, pelo Deus poderoso, o Deus presente em nossas vidas, o Deus que tem nos abençoado, meu Pai, de uma forma maravilhosa. Por mais que nós queremos agradecer o Senhor, o quanto o Senhor é Pai, o quanto o Senhor é poderoso para nossas vidas. Pai, o Senhor tem trabalhado, Senhor, em nossas vidas, papai. Senhor, mesmo, Senhor, a gente falhando, Senhor, mas o Senhor está presente em nossas vidas. Papaizinho, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor da glória, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem abençoado, Senhor, meu Deus, a nossa família. O Senhor tem abençoado a Tua igreja na face da terra. O Senhor tem abençoado a igreja brasileira, papai. O Senhor tem abençoado, Senhor, a igreja batista Filadélfia. Papaizinho, no nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Pai querido, Senhor, pela membresia da Tua igreja, papai. Senhor, queremos agradecer pelos intercessores da Tua obra, papai. Queremos agradecer ao Pai querido pelos nossos pastores. Papai, queremos agradecer por esta obra santa, esta obra maravilhosa que o Senhor, papai, tem, Senhor, feito presente, Senhor, todos os dias em nossas vidas, papai. Senhor, muito obrigada pelo Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos escolheu. Pai, hoje o Senhor está conosco, papai. Anda conosco, Senhor, todos os momentos. Ó, papai, Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso. Senhor, muito obrigada por esta obra, Senhor. Obrigada por esse trabalho. Obrigada, Senhor, pela presença do Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada. Nós só temos que agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o 467 da harpa. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele será
mas vem te assustar. Tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos cantar ainda o 509. Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, sem gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde é paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, sem gozo
sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos cantar ainda o 400, que é o nosso hino oficial. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Em Jesus nós sempre vamos vencer. Somos mais do que vencedores. Vou pedir, irmã Magnólia, faça oração pela pastora que vai ministrar a palavra nesta manhã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai querido e amado Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, pela tua graça em nós. Senhor, que neste momento, Pai, que nós vamos ouvir a tua palavra, o nosso devocional de cada dia, Pai. Que o Senhor possa encher a pastora Hilda com a tua palavra e que essa palavra venha ser revelada dentro de nós, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, pela vida de cada um que aqui está, pela vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos trazer a paz, a alegria de estarmos contigo, no nome de Jesus. Amém, Pai. Bom dia, amadas do Senhor, amados do Senhor. Hoje é sábado, né? Aleluia! E muitos estão dormindo, mas não importa. Nós estamos aqui, amém? Aleluia! Lógico que isso aqui é uma gravação, mas é sábado, amém? E você está recebendo esta mensagem. Louva ao Senhor pelas irmãs que estiveram aqui com esse louvor maravilhoso. Como é maravilhoso a gente participar de uma igreja participativa em que a gente, todos trabalham, amém? Todos fazem alguma coisa, e é isso que Jesus requer de nós, amém? Que cada um de nós venhamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza, pega a sua xícara de café, a sua Bíblia, a sua harpa aí, e vamos estudar, continuar estudando a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você. Ligue para alguém, mas pastora, 8h30 da manhã, ligar para alguém? Ora, manda uma mensagem, entre no canal Filadélfia, vamos meditar na palavra de Deus, porque Deus quer falar com você. Vamos continuar estudando, amém? Atos, glória a Deus, Atos capítulo 1. Então ontem nós falamos, né,
Aleluia, Jesus, do 1 ao versículo 8. E aqui do versículo 1, versículo 4, em Atos, ele está dizendo para nós, abra aí a sua palavra, a Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 4. Quando ele diz, glória a Deus, um dia quando estava com os apóstolos, Jesus estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Então aqui, amados, aleluia, Jesus, continuando o estudo de ontem, né? Jesus deu uma ordem para os apóstolos. Qual foi a ordem que Jesus deu? Fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê o que prometeu. Nós estamos aqui firmes nessa palavra, continuando. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Ele disse, fique em Jerusalém, aleluia, Jesus, e esperem até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme o que eu disse. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, irmão, é o cumprimento de uma profecia que foi profetizada por Joel, que acontecerá depois, ele diz, acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2, versículo 29. Então, aqui no livro de Atos, fala sobre o derramamento, no capítulo 1, derramamento do Espírito Santo, né? Depois que Jesus subiu aos céus, Jesus deu uma ordem para os discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. Então, amados, o derramamento do Espírito Santo é algo muito importante. Ela quebra barreiras. Amém? Aleluia. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo para estar para sempre conosco. E essa palavra se cumpriu ali no dia de Pentecostes. Jesus reafirma essa promessa quando Deus derramaria água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Por isso ele diz aqui no versículo 4, o derramamento do Espírito Santo, né? Que ele derramaria o Espírito Santo. Então, essa palavra aqui é o resultado de uma espera. Quando Jesus deu a palavra, ele esperava dos discípulos o quê? Obediência. Então, quando Deus ele nos dá uma palavra, ele espera de nós uma atitude. Então, quando Jesus deu a ordem para eles, não sai de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Então, nós também que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, você que tem Jesus, não saia da palavra de Deus, não saia da promessa de Deus, até que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Os discípulos ali, eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, até que fosse revestido do poder. Amém? Talvez para os discípulos aquele lugar seria o último lugar que eles gostariam de estar. Mas como eles tinham recebido uma palavra de Jesus, eles obedeceram. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, mas nós não queremos. Aquilo é a última coisa que a gente quer fazer. Mas se você receber uma palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Porque as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. Porque na palavra de Deus a gente aprende não fazer o que a gente quer, mas aquilo que está na palavra do Senhor, a depender, a confiar no Senhor. Então, quando ele diz aqui no versículo 5, fique em Jerusalém, né, versículo 4, fique em Jerusalém, espere até que o Pai lhe dê o que lhe prometeu, conforme o que eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, aqui chega no versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então perguntaram, é agora, Senhor, que vai devolver o reino para o povo de Israel? Os discípulos ali estavam sendo ensinados pelo Senhor. A preocupação deles era outra. E aqui Jesus, ele ouviu, mas não respondeu segundo a pergunta deles. Respondeu segundo aquilo que eles precisavam ouvir. Então, versículo 7, ele respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou dia que o Pai marcou
com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Amém, amado? Receberão poder. Poder, aleluia, para fazer a obra de Deus. Poder para expelir os medos. Poder, aleluia, Jesus, para fazer a obra do Senhor. Então, não cabe a vocês. Glória a Deus, aleluia. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, amados, quando nós obedecemos o poder de Deus, a palavra de Deus, nós recebemos poder para ser testemunha. Não para fazer aquilo que você quer, mas aquilo que nós precisamos fazer. Porque quando Deus, Ele nos chama, Ele tem um propósito na vida, na minha vida e na sua vida. E às vezes, você não sabe como proceder. Mas por andar com Jesus, Ele vai abrindo as portas para você. Ele vai abrindo o seu entendimento. Na medida que você vai dando o passo, o poder de Deus vai se manifestando em sua vida. Amém? E o nome do Senhor vai sendo glorificado através das suas atitudes e através do seu proceder. Então, a primeira coisa que Jesus ensinou para os discípulos, Ele andou com os seus discípulos, os discípulos viram os milagres, e aquilo que Deus falara que ia acontecer com Ele, aconteceu. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? Então, Ele deu para os discípulos uma ordem para que eles não saíssem de Jerusalém. E os discípulos ali obedeceram. Com certeza não foi fácil ficar ali em Jerusalém, mas eles permaneceram. Eles obedeceram o Senhor. E é isso que Deus requer de nós. Nós temos ouvido a palavra de Deus. E muitos de nós, aleluia, Jesus, não temos recebido milagres na nossa vida. Porque nós somos pessoas inconstantes. Nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Nós queremos agradar a nós mesmos. Mas numa coisa que nós precisamos aprender. Que quando você recebe Jesus como Senhor, você não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do Pai. Jesus diz, eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então os discípulos, por andar com Jesus, eles viram a submissão total de Jesus ao Pai. E eles aprenderam. E é isso que eu e você, que estamos caminhando com a palavra de Deus, nós temos que aprender a submeter. Eu faço os meus planos, mas é a palavra de Deus a última palavra. Amém? Aleluia. Então, quando ele diz aqui, vou ler de novo, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder de ser minhas testemunhas em Jerusalém. Quer dizer, se eles obedecessem, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Então, o que eu aprendo aqui? Que eu só serei testemunha, aleluia, eu só receberei o poder de Deus se eu estiver verdadeiramente sob a palavra de Deus. E se eu estou sob a palavra de Deus, eu serei testemunha em todos os lugares que eu andar. Jesus disse, não saia de Jerusalém, porque vocês vão ser testemunha em Samaria, Judéia, em todos os lugares que vocês forem. E essa palavra, ela não está confinada somente para os discípulos. Ela é para mim e para você. Quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, o poder de Deus vem sobre a tua vida, para que você faça a obra dele, não segundo o seu propósito, mas segundo o propósito que Deus tem determinado, para que vidas sejam edificadas. Amém, amados? E ele diz no versículo 9, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Já pensou que cena maravilhosa? Os discípulos estavam ali, aleluia, Jesus estava ali dando a ordem para os discípulos, e aos olhos nus, eles viram Jesus subindo aos céus. Gente, é algo sobrenatural. Quando andamos com Jesus, nós compartilhamos do sobrenatural de Deus, que para o mundo é loucura, mas para aquele que crê, é o poder de Deus. Lembra de Estevão? Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos.
e ele viu a glória de Deus. Então, amados, quando nós estamos na palavra, mesmo diante de pedradas, acusações, você pode ter certeza que você vai ver o céu se abrir. Amém? Aleluia. E eles estavam, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Imagina, Jesus subiu e uma nuvem o cobriu. Com certeza, eles estavam esperando. Ele foi. Com certeza, eles estavam esperando ele voltar. Não é não? Qual seria a sua reação? É algo assim sobrenatural, né, amados? Eu fico imaginando. Meu Deus, Jesus subiu. Aleluia. E aí veio uma nuvem e o cobriu. É tanta glória que a gente não consegue imaginar. Imagina a emoção daqueles discípulos ali. Eles ainda estavam olhando firme para o céu. Enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês virem subir. Com certeza, os discípulos ficaram olhando. A nuvem tapou, mas eles estavam esperando alguma coisa acontecer. Eles não perceberam. Aqueles 2 varões eram 2 anjos. Deus, Ele é tão excepcional, Ele é tão Deus, que Ele preparou 2 anjos ali para auxiliar aqueles homens. Aleluia, Jesus, quando disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Porque eles estavam olhando, com certeza, esperando que eles voltassem, que Jesus voltasse. É o que eu imagino. Mas Deus sabia que assim, aquele momento não era a hora. E como não chegou ainda, mas vai chegar. Amém? Então Ele preparou aqueles anjos para aconselhar os discípulos. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Então, amados, esses apóstolos que viram Jesus, tocaram em Jesus e viram o que aconteceu com ele, que viram ele subiu ao céu, amém? Ele vai voltar. Não voltaram no tempo dos discípulos, eles ficaram esperando, mas ele vai voltar. Assim como eles viram acontecer, eu tenho certeza que se Jesus não me levar antes, eu vou ver Jesus nos céus, ali nas nuvens, para buscar a sua igreja. E é por isso que eu e você temos que nos preparar para esse grande dia. Porque Jesus vai vir nos buscar para ir para uma eternidade, onde não vai haver sofrimento, não vai haver dor. E nós viveremos ao lado do Pai, Filho e Espírito Santo, glorificando o nome dele. Amém, amados? Então, homens da Galileia, porque vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Que coisa linda e maravilhosa. Então ali, aqueles anjos estavam o quê? Falando, volte para casa, né? Porque Jesus não vai voltar agora. Amém? Vai voltar no tempo determinado pelo Pai. E aí começa, com certeza eles voltaram. Aí começa aqui no versículo 12. Aleluia, porque Judas, aquele que traiu Jesus, né? Precisava ser substituído. Aqui começa a escolha de Matias. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém por quê? Porque Jesus tinha dado a ordem para eles. Não saia de Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, que fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Eles andaram essa distância. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estava hospedado, o qual ficava no andar de cima da casa.
Os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago. E eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres e a mãe de Jesus e os irmãos deles. Então a gente vê aqui, amados, a prática desses discípulos, aleluia, desses discípulos de Jesus, de se reunir para orarem, para buscar a presença de Deus, para buscar a direção de Deus. Então, quando a gente fala em reunião de oração, quando a gente ora a Deus, quando a gente se reúne para orar, não é uma prática criada pelo homem, é uma prática criada pelo próprio Jesus. Era uma prática praticada pelos apóstolos, pelos discípulos que andaram com Jesus. Depois que eles viram Jesus subir aos céus, amém? Que os dois varões disseram para que eles, aleluia, Jesus, que voltasse para casa, que Jesus não viria naquele momento. Eles obedeceram. E quando eles desceram do monte, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se reunir e orarem a Deus. Buscar a presença de Deus. É isso que os servos de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a palavra. Tem muitas pessoas, aleluia, que não gostam de orar, que não gostam de ter esse momento de comunhão. Muitas pessoas, elas são estudiosas da palavra de Deus, mas não tem aquele momento, aquele devocional, aquela comunhão com os irmãos de oração. Isso é muito importante. Nós aprendemos isso com o nosso Mestre Jesus e com os nossos irmãos apóstolos que andaram com Jesus. Amém, amados? Aleluia. E ele diz o versículo 15. Num desses dias da reunião, que reunião? Reunião da oração. Reunião de busca de Deus. Busca de poder de Deus. Amém, amados? Estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nossa, que coisa linda, né, amados? Quer dizer, Jesus não estava ali, mas tinha ali 120 pessoas, aleluia, Jesus, que acreditavam em Jesus, que deram crédito à palavra do Senhor. 120 pessoas numa reunião de oração. Oh, Deus! Quando a gente fala em oração, muitas vezes na casa do Senhor, é os gatos pingados, né, irmãos? Mas Jesus gostava de orar. E aqueles que andam com Jesus têm uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele. É porque é nessas orações que Deus se manifesta. É nesse mover, é nessa comunhão que a glória de Deus se manifesta. Então, nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, versículo 16, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um discípulo de Jesus, que andou com Jesus, receberam, viram, contemplaram os milagres que Jesus fez, viram os milagres que aconteceu, recebeu os conselhos de Jesus, mas ele optou por outra direção. Quantos estão na casa do Senhor, são aconselhados pela palavra, amém? Aleluia, escuta os conselhos do Senhor, amém? Mas não consegue ficar nesse caminho, não consegue proceder segundo os conselhos do Senhor, age de forma contrária aos princípios da palavra. Foi o que Judas fez. Mas Jesus, a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente viu em nenhum momento Jesus recriminar Judas. Em todo o tempo, Jesus deu a ele a oportunidade de se arrepender. É por isso, amados, que nós como igreja, nós temos que ter misericórdia daqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas que não se firma na palavra. Nós temos que ter paciência, dando a eles a oportunidade de se arrepender e mudar de vida, como Jesus deu para Judas. Judas não quis,
Ele mesmo colocou a corda no pescoço. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Estão com a corda no pescoço porque estão fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não quer se render aos princípios da palavra de Deus. Mas Jesus, aleluia, Jesus, Ele é um Deus misericordioso. E assim como Ele deu tempo para Judas arrepender, Ele está dando tempo a todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que não quer se render aos conselhos do Senhor, que estão vivendo o mundo dentro da igreja, vivendo orgia dentro da igreja, vivendo mundanismo dentro da igreja. E muitos deles pensam que Deus não está vendo, que Deus está alheio ao que está acontecendo com eles. Então, Jesus não estava alheio ao que estava acontecendo com Judas, mas Ele estava dando a ele a oportunidade dele se arrepender e mudar de vida. E Jesus também, para aqueles que estão dentro da casa do Senhor e não estão com a vida no altar, Deus está dando tempo para que você mude de vida. Você mude de direção. Porque se Jesus voltar agora, Ele pode voltar para você agora. Você não vai ter desculpa. Amém? Então, ele diz aqui no versículo 17, Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. E nesse terreno, ele caiu e se arrebentou. E os seus intestinos se esparramaram. Olha o fruto de um discípulo que não deu ouvido aos conselhos de Jesus. E que Jesus em nenhum momento descartou. Mas por não dar ouvido aos conselhos do Senhor, olha o fim desse homem. Então Jesus, nesse sábado, está chamando a minha e a sua atenção. Dê ouvido à palavra do Senhor. Não ande segundo o seu coração. Ande segundo os conselhos do Senhor. Porque Deus tem coisas novas. Tem uma vida eterna para mim e para você. E ele diz no versículo 19: todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldoma, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. Então, amados, aquele que anda contrário à palavra do Senhor é o que vai acontecer com essa vida. O que aconteceu com a vida de Judas, por não dar crédito à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é simples, amém? Nós só precisamos ouvir o recado de Deus. Entre linhas, Deus entrega seu recado. E Ele está entregando o seu recado. Não brinque de andar com Jesus. Porque você pode enganar um homem, mas você não engana a Deus. A palavra do Senhor diz que nós colheremos o fruto das nossas ações. Então, o que você tem colhido? Se você está na casa do Senhor, se você está andando sobre a palavra de Deus, se você está andando na promessa do Senhor, você pode ser perseguido, passar por afronta, dificuldade, mas você pode ter certeza que o Senhor vai estar caminhando com você e as portas vão se abrir. Amém, amados? E então ele diz aqui no versículo 20, né? Pedro continuou isto que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e que ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Ninguém é insubstituível. Quando Deus escolheu aqueles discípulos, Judas decidiu não andar conforme os princípios da palavra de Deus. E depois que ele colheu o fruto da sua desobediência, Jesus tinha ido para a glória, era necessário Judas ser substituído. Então, na obra de Deus, não existe ninguém insubstituível. Se você não anda conforme os padrões, os princípios da palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai escolher outro. Amém? Que queira dar crédito, amém, aos princípios da palavra de Deus, para que a obra dele continue. Porque a obra de Deus, ela não para porque você não quer. Porque você decidiu não andar nesse princípio. E de repente você tem um dom,
Você talvez, na casa do Senhor, você tem um dom e você é uma pessoa muito importante. Amém? Na igreja. E talvez você pense que sem você, o ministério não vai continuar. Talvez você pense que sem você, aleluia, vai ficar, aleluia Jesus, a obra não vai continuar. Não existe ninguém substituível. Se Deus, aleluia Jesus, eu resolver não andar mais nessa palavra, Deus prepara outra pessoa. Amém? Porque a obra não é da Hilda, a obra não é sua, a obra é de Deus. E Deus nos escolheu para fazer a vontade dEle e não a vontade do homem. Eu estou aqui para me enquadrar dentro dos princípios da palavra de Deus. Então Judas, ele foi um discípulo que recebeu o mesmo conselho, recebeu o mesmo cuidado, o mesmo carinho que todos os outros discípulos receberam. Mas ele decidiu não andar nos caminhos do Senhor, dos conselhos do Senhor. E aí ele recebeu o fruto da sua desobediência. E aqui, nesse texto, os discípulos, Pedro estava sendo usado, amém, contando a história de Judas e dizendo que era necessário agora, aleluia, Jesus preparar para procurar outra pessoa que estivesse as características dos discípulos para que ele fosse substituído. Amém, amados? Aí começa aqui no versículo 21 e 22. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é isso que Deus faz. Então, eles precisavam procurar uma pessoa idônea, uma pessoa que tinha conhecido Jesus, que tinha contemplado os feitos, os milagres do Senhor, amém? E que verdadeiramente andasse conforme os princípios da palavra do Senhor. E é isso que Deus faz, amém? Quando Jesus escolheu os discípulos, Ele queria que eles se tornassem coluna na obra dEle. Que Jesus não estaria aqui, mas Ele deixaria eles para que eles fossem testemunha, coluna, e passasse esse legado para todas as pessoas que viessem a crer em Jesus. Então assim, aleluia, Jesus é comigo e com você. Quando Jesus me escolheu, a Hilda, Deus tem um propósito na minha vida. Amém, amados? E na minha caminhada vai aparecer muitos Judas, mas eu tenho que deixar esses Judas para trás e continuar fazendo a obra do Senhor, andar conforme os princípios da palavra de Deus. É isso que os discípulos estavam fazendo. Judas já não estava ali. Era necessário escolher um homem idôneo, um homem de caráter, um homem que tinha conhecido os feitos de Jesus, que cria em Jesus para substituí-lo. Porque na obra do Senhor não há ninguém insubstituível. Saiba disso. Por mais que você seja um homem, uma mulher prendada. Por mais que você seja um homem e uma mulher, pessoas sábias. Se vocês não estiver sob a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ser substituído. Amém? Então, portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Na obra do Senhor, as coisas têm que ter ordem. Olha que o homem que eles deviam escolher tinha que ter andado com eles durante o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, na obra de Deus também é assim. Amém? Na igreja do Senhor. As pessoas chegam na igreja, elas precisam andar com os líderes, precisam andar com os pastores. Nós precisamos conhecer o caráter daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Nós precisamos conhecer a sua vida, o seu dia a dia. Não podemos colocar qualquer pessoa. Assim como os discípulos estavam preocupados em procurar uma pessoa idônea, a igreja, ela precisa também andar nessa qualidade. Ela tem que ter cuidado com as pessoas que fazem a obra de Deus. Porque nós estamos aqui, aleluia, Jesus, passando esse legado que vieram de Jesus, dos apóstolos, que foram fundamentados. Então, se não estiver dentro desses fundamentos, não vai permanecer na casa do Senhor. Então, Judas, ele quis
camuflar, né? Ele quis esconder a vida dele. Mas, amado, dia após dia, se nós não estamos com integridade com o Senhor, um dia aquele que está dentro de nós vai vir para fora. Deus, ele só dá tempo para que a gente se arrependa. Vocês estão entendendo? Então, quando ele disse assim, deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João, até o dia que foi levado para o céu. Então, esse homem devia conhecer a vida de Jesus, desde o dia que Jesus foi batizado por João Batista, amém? Todo o tempo, os 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, todo o caminhar de Jesus, esse homem precisava estar inteirado de tudo isso. Então, você já imaginou uma pessoa chegar aqui na igreja Batista Filadélfia, ou qualquer igreja que prega a palavra, você não conhece a vida dele, você não sabe de onde ele veio, amém? E às vezes você até sabe, mas precisa comer 1 quilo de feijão com a gente, porque você só conhece a pessoa convivendo. E quando você passa a conviver com as pessoas, você vai ver o fruto. Para quê? Para que a igreja não seja contaminada. Amém? Se realmente está andando segundo os princípios da palavra, segundo os conselhos da palavra do Senhor. Porque aí a igreja não vai se contaminar. E o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Então, foram apresentados 2 homens. José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Com certeza, esses 2 homens eram homens idôneos. E os discípulos ali, glória a Deus, com certeza investigaram suas vidas. Sabia do andar, do proceder deles. Mas agora, eles estavam ali orando a Deus para que realmente o substituto de Judas não fosse escolhido segundo a vontade deles, mas que fosse escolhido segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Então, em seguida, oraram, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste. Gente, que coisa linda, maravilhosa. Aqueles discípulos, depois de andarem com Jesus, oh glória, que voltaram do Monte das Oliveiras, depois de ter visto Jesus subir aos céus, os varões, 2 anjos falaram, volte para a casa de vocês, porque Jesus não vai vir agora. E eles se reuniram ali em oração, porque quem anda com Deus vive em espírito de oração. Tudo a gente ora, tudo a gente apresenta na presença de Deus. Aí Pedro relatou para os discípulos o que aconteceu com Judas, quem ele era, e depois falou, vamos escolher, né? Um homem que tem uma vida que verdadeiramente tem testemunho. Eles escolheram 2, mas ali eles fizeram o quê? Oraram a Deus, porque um dos 2 seria escolhido. Mas eles não foram ver qual é o diploma que ele tinha, se escolhesse eles ia ser melhor para eles. Não, eles apresentaram a Deus. Senhor, está aqui esses 2 varões. A gente não quer escolher, mas nós queremos que o Senhor escolha. Nós queremos, Senhor Jesus, que a pessoa que vai substituir Judas seja um escolhido pelo Senhor. Porque se o Senhor escolher, ele vai produzir. Se o Senhor escolher, ele vai ser uma testemunha. Se o Senhor escolher, a obra vai continuar como o Senhor estava aqui, ela vai continuar. Os milagres, o propósito vai continuar assim como o Senhor estava aqui. Por isso nós queremos que a sua vontade seja feita. Então, na obra de Deus, nós temos que ter essa sinceridade. Porque quando nós andamos nessa sinceridade com Deus, irmãos, nada pode te derrubar. Você pode até não saber muito, como eu. Mas Deus conhece o seu coração. E Ele te honra porque você anda em obediência ao Senhor. Então não existe nada melhor do que você andar na submissão da palavra de Deus. Porque você talvez não esteja tão preparado. Mas Deus, aquele que te prepara, Deus, Ele que te prepara. E quando Deus nos prepara, meu irmão,
a preparação do homem não se iguala à preparação de Deus. Então Jesus andou com os discípulos. Jesus os ensinou a depender do Senhor. Então aqueles homens, agora, eles não tinham Jesus do lado deles, mas eles, por andar com Jesus, as atitudes, aleluia, as decisões deles, estavam pautadas dentro daquele princípio que Jesus os ensinara. Eles não estavam fazendo mais as coisas por, aleluia, Jesus, por precipitação, por opinião de terceiros. Eles estavam sendo direcionados pelo Espírito de Deus. Eles estavam em comunhão, em unidade. Havia unidade entre eles. Eles estavam ali unânimes em oração. E isso é muito importante na família, na igreja, na nossa nação. São princípios que a gente precisa aprender. Amém? Então, quando ele diz, aleluia, versículo 23. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, e Matias. E versículo 24, em seguida, oraram, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Eita Deus! Tu conheces o coração de todos. Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor. Foi Ele que nos fez. E Ele conhece o coração da sua criação, de todo homem. Então aqui, os discípulos estavam dando a glória para quem? Para Deus. Quando ele diz, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste. Vocês estão vendo aqui que a glória está sendo dada ao Pai? Mostra agora qual dos 2 escolhestes. Oh, aleluia! É essa dependência que Deus quer que eu e você tenhamos dEle. Que nós venhamos colocar no altar do Senhor e crer que Ele é o Deus que está ouvindo e Ele está fazendo. E Ele vai fazer. Você não pode duvidar. Quando você bota na mão dEle, saiba que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não bota a tua mão aonde está a mão dele. Espera o tempo, amém? Que o milagre vai acontecer. E ele diz, glória a Deus. Senhor, Tu conheces o coração de tudo. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolos. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Então, quantos entram na casa do Senhor, escolhidos, têm o privilégio de congregar, de participar dos ministérios da igreja, e muitas vezes, irmãos, não quer submeter, quer fazer as coisas do jeito dele, da sua maneira. Judas foi um desses, e a consequência foi terrível. A casa de Deus, o reino de Deus não é da sua maneira. No reino de Deus, as nossas armas é o que está dentro da palavra, é os ensinamentos de Jesus. E quando você submete essa palavra, você é honrada em todas as áreas da sua vida. Pode ter certeza disso. Então esses discípulos entenderam que o Senhor, se o Senhor permitiu, Jesus não estava ali, mas Jesus estava lá, com certeza, quando ele subiu, ele estava sentado à direita do Pai, ele estava olhando os discípulos ali. Eu andei com eles, Pai, eu aconselhei eles, e agora, Pai, o Senhor vai colher, Pai, o fruto do que eles aprenderam. Então Jesus está ali, do lado direito do Pai, olhando para mim e para você, que conhecemos essa palavra, que estamos sendo ensinados por essa palavra que Ele deixou para os apóstolos, para os profetas. Nós estamos aprendendo com essa palavra. E quando nós passamos a andar conforme esses ensinamentos que está aqui, isso alegra o coração de Jesus, porque o trabalho dele aqui não foi em vão. Então, quando ele viu os discípulos agindo de uma maneira
tão íntegra, tão pura. Aquilo alegrou o coração de Jesus, porque era exatamente aquilo que Jesus esperava deles. Jesus não poderia esperar outra coisa, porque se eles andaram com Jesus, esse seria o procedimento de Jesus. Ele não escolheria, ele iria, apresentaria ao Pai, para que o Pai desse, aleluia, sua decisão. E é isso que eu e você temos que fazer. Tudo na nossa vida, nós temos que apresentar ao Pai. Nós temos que esperar de Deus a decisão dEle. Porque quando Deus escolhe, eu falo isso para mim, eu já tenho quebrado tanta cara por escolher a minha escolha. Mas eu estou aprendendo. Com 60 anos também, se não aprender, né? Estou com 60 anos, estou aprendendo. Estou no beabá. Tudo apresenta ao Senhor. Não faça as coisas da sua maneira. Não dá certo. Não adianta. Não adianta. Submeta essa palavra. Então, quando eles dizem depois, aleluia, Jesus, quando eles disseram, para trabalhar conosco, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Então aqui, os discípulos colocaram totalmente a responsabilidade na mão de Deus. Você tem colocado as suas decisões na mão de Deus? Você tem falado para Deus decidir por você? Porque se você tem feito isso, você pode ter certeza que você vai ser galardoado, presenteado pelas bênçãos do Senhor. E aí, para encerrar, versículo 26 diz assim: depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Então ali, eles apresentaram os dois, oraram ao Senhor, fizeram ali um sorteio, e o nome que saiu foi o nome de Matias. Então, era aquele escolhido de Deus. Então, amados, esse aqui foi o primeiro capítulo que nós estudamos, que nós meditamos. Isso dentro do entendimento dessa simples mulher de Deus. Mas que eu sei que tudo que eu falei aqui está inserido, fundamentado dentro da palavra de Deus. É uma simples meditação, um devocional. Mas alguma coisa ficou ao seu coração. Vale a pena andar com Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te glorificar. Estamos iniciando, Pai, o estudo do livro de Atos. E nós sabemos, ó Pai, que assim como o Senhor ensinou os discípulos, os apóstolos, o Senhor também está nos ensinando. Andar em uma total submissão à Tua palavra. Em uma total dependência do Senhor. Muitas vezes, Senhor, é tão difícil abrir mão da nossa vontade. Mas, Senhor, andando com o Senhor, como os discípulos andaram, eles aprenderam, nós também aprenderemos. Eu sei que nós vamos errar muito, mas se o Senhor estiver conosco, o Senhor vai nos levantar e nós vamos continuar fazendo a Tua obra até acertarmos, ó Pai. Que neste sábado o Senhor possa entrar em cada casa, visitar cada família, papai, e que cada família receba neste sábado a unção dobrada do Teu Espírito para proceder com suas famílias, no seu trabalho, no dia a dia. Que cada família, Pai, receba o dom da sabedoria para compreender e obedecer esses princípios da Tua palavra. Porque quando nós andamos nesses princípios da Tua palavra, nós somos abençoados. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado, cheio da graça de Deus. Amém? Até domingo na escola dominical.